Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula. É isso aí, pessoal. Já estamos aqui, caminhando para a unidade 3 de Biologia. Já estamos aqui, na retinha, no caminho da reta final aqui da nossa unidade. Essa aula, ela já representa, pessoal, a unidade 3, onde a gente vai estar trabalhando sobre a reprodução. Na verdade, a gente vai estar comentando, falando nessa aula, os dois tipos de reprodução que acontece, que é a reprodução do tipo assexuada e a reprodução do tipo sexuada. O assexuada significa o quê, professora? Significa que o organismo ele consegue, gerar cópias, digamos assim, de si mesmo. É o caso, por exemplo, das bactérias, que tem a capacidade de duplicar o seu DNA, vocês vão ver melhor nas imagens aí adiante, e gerar cópia de si mesmo, através do que a gente chama de bipartição. É um nome, a nomenclatura, a terminologia dentro da biologia. E a gente tem um tipo de reprodução que a gente fala que é a reprodução do tipo sexuada. Esse tipo de reprodução é aquela reprodução que envolve gametas, Isso quer dizer o quê, professora? Que eu vou ter o que eu chamo de variabilidade genética. Como assim variabilidade genética? Diferentes, diversidade, algo diverso. Então vamos pensar assim, um exemplo bem fácil aqui. Você pode vir do mesmo pai e da mesma mãe, mas você já vai ter características que vai estar diferente, vai estar diferindo você, por exemplo, do seu irmão. Eu, por exemplo, eu nasci, eu vou falar agora uma característica minha familiar, Eu tenho um irmão e eu já nasci até 3, 4 anos, eu nasci, a gente chama de galega no Nordeste, Eu nasci com cabelos claros. Já o meu irmão nasceu com cabelo escuro. Isso quer dizer o quê? Que são variáveis genéticas, Variáveis que fizeram com que eu nascesse com o cabelo claro e variante genética que fizesse com que o meu irmão nascesse com o cabelo escuro. Então, são variáveis. A gente veio, dos mesmos genitores, pai e mãe, mas houve o quê? A variabilidade. Isso quer dizer o quê? Que os gametas, durante o momento para que aconteça a fecundação, eles não podem ser idênticos e por isso a gente tem essa variabilidade. Então, o meu diretor, corta agora para a telinha, senão a professora vai ficar aqui falando, Mas vamos lá. Então, para essa aula, como eu falei aqui para vocês, a gente vai estar trabalhando, reprodução assexuada, que eu falei aqui de início para vocês, reprodução sexuada e o nosso momento interativo. Olha aí, gente. Isso aí esse bonequinho aí foi a IA que gerou, da professora aqui, Não tá tão parecido não, mas quem sabe as próximas aulas aí eu consigo já uma interatividade melhor com relação, a essa imagem aí minha. Vamos lá, gente, a reprodução. De cara aqui a gente tem, o espermatozoide encontrando o quê? O ovócito secundário. E a fusão, gente, dos núcleos do espermatozoide com o núcleo do ovócito. Do ovócito, o que vai acontecer, gente, com essa fusão? Eu vou ter o quê? A união, que é a fecundação, e a partir daí, eu tenho uma célula ovo, ou zigoto, que vai estar formando um indivíduo. E já que eu falei aqui, dessa questão, a reprodução é uma das características que difere os seres inanimados dos seres vivos, É uma característica e consiste, pessoal, no processo em que um ou mais organismos produzem descendentes, passando a eles uma cópia de todos ou de algum de seus genes, O exemplo que eu falei aqui para vocês. E assim, pessoal, a reprodução, ela é algo que imprescindível, gravem aí essa palavrinha, imprescindível para a manutenção das espécies. Eu posso dizer que nada mais é do que o quê? A perpetuação da minha espécie, a perpetuação da sua espécie é você deixar descendentes, nesse caso aí, descendentes férteis, E esses descendentes férteis possam futuramente também reproduzir e deixar os seus descendentes. Então isso aí, gente, é algo assim primordial. Por isso que eu falei dessa questão, que é algo que imprescindível. E agora
a gente vai ver os tipos de reprodução. Primeiro, a gente vai ver a reprodução, que é a reprodução do tipo o quê? Assexuada, para depois a gente fazer o comparativo com a reprodução do tipo sexuada, que é, né, o que tem a troca de gameta. Então, reprodução assexuada é aquele tipo de reprodução, né? E mais uma vez aqui, enfatizando aqui para vocês, é aquele tipo de reprodução que um organismo, ele consegue o quê? Gerar cópias de si mesmo. É o que acontece, né, com a ameba. A ameba, assim como a bactéria, ela consegue se reproduzir. E como é que ela vai se reproduzir? Assexuadamente, gerando cópia de si mesma. Então, meu diretor, novamente, corta aí para a telinha para a gente manter, né, essa nossa aula aí. Então, na reprodução assexuada, um único indivíduo, aquilo que eu falei, né? Um único indivíduo dá origem a um ou mais o quê? Descendentes. É uma característica. Por tal motivo, eles são o quê? Geneticamente idênticos. Eu posso dizer que ele está gerando o seu próprio clone aos seus genitores. Embora possam ocorrer mutações graves, isso aí também, pessoal. Mutações e variações fenotípicas, né? Eu falei de início aqui para vocês das bactérias, mas em alguns casos bactérias, de novo aqui, né? Vamos aqui, diretor cortando aqui para a telinha, eu dei o exemplo aqui para vocês das bactérias que têm essa capacidade, né, de estar se reproduzindo e gerando descendentes, cópias de si mesmo. Mas em alguns casos nós temos bactérias que conseguem, né, passar por um fenômeno que a gente chama de conjugação. Isso quer dizer o quê? Que ela vai conseguir trocar de material, né? Ter uma troca de material genético de uma bactéria para outra bactéria. E o fato de já ter essa troca ali já vai gerar o que a gente chama de variabilidade gênica. Só por um fato, né, dessa troca. Posteriormente vocês vão estar vendo melhor isso, mas é só um exemplo aí, né? Então, a partir daí, eu posso ter o quê? Eu tenho aquela bactéria que recebeu, de repente, um pedacinho do DNA de outra bactéria e ali, gente, aquela bactéria, ela vai, de repente, passar pelo processo que a gente chama de mutação. Então, ela já vai apresentar uma variação diferente do que ela era antes, né? Uma característica, né? E essa característica, digamos assim, ela vai passar para quê? Para outras bactérias, conforme ela vai o quê? Se reproduzindo, ela vai, né, passando pelo processo da reprodução assexuada e aquela mutação, ela vai sendo transmitida para outras bactérias, tá bom? Só um exemplo aí bem prático, bem fácil aí para que vocês consigam assimilar. Então, diretor, de novo aí para a telinha, para a gente ver os tipos de reprodução, pessoal. A gente tem alguns exemplos aí de reprodução assexuada. Nesse caso aí, a gente tem o que a gente chama de bipartição ou cisparidade, que é o que vocês vão estar vendo mais adiante. A gente tem um fenômeno que chama de estrobilização, gente. Vamos ter a regeneração, fragmentação, propagação vegetativa e também brotamento ou gemiparidade. São alguns dos conceitos, né, com relação, pessoal, a tipos de reprodução assexuada. Mais uma vez aqui, vamos mostrar aqui o exemplo da bipartição, que é a reprodução assexuada, que está acontecendo aí numa bactéria, né? Falei dela do início, então vamos analisar essa imagem aqui. A gente tem a imagem A, onde a gente tem uma bactéria, e já na imagem B, você consegue ver essa bactéria o quê? Duplicando o seu DNA. Né? Percebeu que teve essa duplicação e quando a gente olha aqui no final aqui, né, que já seria a imagem E, né, a gente já percebe o quê? Que essa bactéria A, ela conseguiu o quê? Gerar uma cópia de si mesmo. E esse fenômeno aí, pessoal, ele é chamado de bipartição. E não só bipartição, também pode ser chamado de cisparidade. É uma característica. Pode vir em questões como bipartição ou cisparidade, então você já vai saber o que é. E, gente, entre os animais, geralmente os invertebrados,
Um tipo de reprodução sexuada também que a gente tem é o brotamento ou a gemiparidade. Nesse caso, o novo indivíduo ele brota do corpo de um adulto, podendo ou não destacar-se deles. É o caso aqui, pessoal, desse broto aqui. Brotamento, a gente tem uma esponja, né? Percebam aqui a esponja, e a partir dessa esponja eu tenho esse broto que surge dela, ele vai se desprender e vai formar uma nova esponja, uma outra característica, tá bom? Beber uma aguinha aqui, pra minha garganta ficar de boa aqui com vocês. E agora, pessoal, a gente tem mais, né, exemplos aí da reprodução que a gente chama de brotamento. Esse tipo de reprodução, geralmente, se dá pelo brotamento, como vocês estão vendo aqui na imagem, tá? Quando determinada região do corpo, ela acaba o quê? Crescendo do indivíduo e ao mesmo tempo que ela cresce, ela se desprende, tornando-se um novo indivíduo, tá? Mais um ponto aí, né? Ela vai se desprender e vai tornar-se um novo indivíduo, tá ok? Vai ter, né? Nesse caso aí, a gente vai ter uma nova hidra também, né? Exemplos. E a gente tem a chamada fissão, gente. Caso em que o corpo do animal, ele se parte e cada um dos pedaços se regenera independentemente, dando origem a novos indivíduos. Então aqui a gente tem, né, a célula com o seu DNA e você consegue perceber que a gente vai ter essa duplicação desse DNA e aqui a gente vai ter a formação desses mesossomos. E a partir daí, essa célula, ela passa a se dividir em duas, tá? E assim, pessoal, reforçando ali, né, a questão da bipartição, que já falamos, mas é interessante a gente falar de novo. Então, a reprodução sexuada por bipartição, ela ocorre o quê? Nos procariontes. Quando a gente fala de procarionte, vocês já têm que associar, tá, ao quê? A bactérias, ao reino Monera. Mas, nesse caso aí, sem o processo do que vocês conhecem, vocês viram como mitose. Como assim, professora? O DNA se autoduplica e a célula aumenta de tamanho antes mesmo de se dividir em duas. Sempre você vai ter a duplicação do DNA, aí o aumento da célula até ela se dividir em duas, que é o caso aqui da ameba, né? Você vai ter a duplicação do DNA, deixa eu colocar aqui em azul, você vai ter a duplicação aqui do DNA, olha aqui, a célula aumentou de tamanho e ela se dividiu em duas células, tá vendo? Então gerou uma cópia de si mesmo. Aqui, pessoal, a gente tem um exemplo de fungos e protozoários, que tem um tipo de reprodução chamada de divisão múltipla ou esporulação, né? Nesse caso aqui, desses organismos, né? Vamos pensar aqui naquele pão que você deixa do dia para outro e ele acorda no outro dia mofado, né? E o que vai acontecer? Aquilo que você vê escuro ali é fungos, tá? E os fungos, eles eliminam, né, esporos. Esses esporos vão estar no ar. E esses esporos vão estar germinando e vão estar formando, né, aquele corpo que você vê ali de fungos. Há animais, por exemplo, que se reproduzem por estrobilização, que é o que, gente? A fragmentação transversal do corpo, olha aqui, né? A fragmentação do seu corpo transversalmente. E eles podem formar organismos independentes ou permanecer o quê? Agrupados, tá? Exemplos aí. A gente tem o caso dos pólipos e das medusas. É um grupo, né, que vocês vão estar estudando lá no segundo ano, mas é interessante a gente saber, né, que eles podem estar tanto realizando o brotamento, como também, né, o fenômeno de estrobilização. Olha aqui, gente. Estróbilo. Então, originando o quê? Medusas. A gente vai ter também o que a gente chama de regeneração, tá? Nesse caso aqui, a gente tem um corpo de uma planária e essa planária foi cortada em vários pedaços. E nesse caso aqui, né, o pedaço que foi cortado originou o quê? Uma nova
planária. Isso aí é o que a gente chama de regeneração. E agora, pessoal, a gente vai falar sobre a reprodução do tipo sexuada, que é justamente, né, a partir da união de gametas. Geralmente, metade das características dos descendentes é oriunda do gameta masculino e a outra metade do feminino. Tem como uma de suas vantagens a variabilidade genética, visto que os gametas de um mesmo indivíduo apresentam-se distintos entre si, tá? Tem diferenças, variáveis genéticas. Nesse tipo reprodutivo, a fecundação ela pode ser tanto externa quanto interna. E nesse primeiro caso, né, no caso dela ser externa, pessoal, a quantidade de gametas produzidos pela geração parental, ela vai ser bem maior. Por quê? Porque por ela acontecer fora do corpo, né, eu preciso o quê? Que esse tipo de reprodução dê resultados, tá bom? Então, acaba que ela é maior do que uma fecundação, digamos assim, do tipo interna. A geração parental, né, acaba tendo que produzir essa grande quantidade de gametas. E assim, pessoal, organismos com reprodução do tipo sexuada podem receber as seguintes denominações de acordo com a complexidade da estrutura reprodutiva. A gente vai ter os organismos que a gente fala que são dioicos. Isso quer dizer o quê? Aqueles que apresentam tanto sexo separado, conforme o gênero, nesse caso macho e fêmea, e você consegue ver o dimorfismo sexual, características que vão fazer com que aquele indivíduo seja do sexo feminino, fêmea, e características com que aquele indivíduo seja do sexo masculino, macho. Os órgãos sexuais diferentes, que diferem o macho da fêmea. E aí, né, o exemplo aí do leão com a leoa. A gente tem aqui, no caso, pessoal, já que a gente falou aqui do tipo de reprodução, da reprodução externa, a gente tem aqui o anfíbio macho e o fêmea. Então, esse abraço, né, do anfíbio macho com relação ao anfíbio fêmea é o que a gente chama de amplexo. E a partir desse abraço, né, ele vai estar liberando os gametas. No caso, o macho, o espermatozoide, e a fêmea, o óvulo. A partir da união desses gametas, né, o gameta unindo, eu vou ter o que eu chamo de célula-ovo, né? E aí, a partir daí, eu tenho a formação do indivíduo, né? Como é um sapo, apresenta a metamorfose. Então, eu tenho a fase larval, vou ter a fase que eu vou ter o girino, e a partir daí a fase imago, até que esse indivíduo ele vire o quê? Um anfíbio adulto. Já também, né, com relação à reprodução sexuada, a gente tem organismos monóicos, que são o quê? São aqueles organismos que possuem o quê? Os dois sexos. Nesse caso, o sexo masculino e o sexo feminino, consequentemente, no mesmo corpo. Por isso a gente fala que eles são o quê? Hermafroditas. Então, ele tem, né, essa característica. E alguns indivíduos monóicos se reproduzem por fecundação do tipo cruzado. É o caso aqui das minhocas. Mesmo elas apresentando, né, tanto estruturas masculinas quanto femininas no seu corpo, ela necessita do que a gente chama de reprodução do tipo cruzada ou fecundação cruzada para que haja o quê? Essa troca desse material, né, dos gametas. E olha aqui, gente, como é que acontece? Então, eu tenho o espermiducto e o oviducto, testículo, ovário, nesses indivíduos, e eles, né, vão ficar como se eles estivessem roçando um sobre o outro, para que aconteça o quê, professora? Para que aconteça essa troca dos gametas, tá? E levando em consideração agora a espécie humana, né, finalizando aqui, a gente tem que a espécie humana, a reprodução também era do tipo sexuada, e ela depende, né, para que ela aconteça, da união de duas células, o óvulo feminino ou o ovócito secundário e o espermatozoide masculino. Então esse aqui, pessoal, é o óvulo feminino, onde eu tenho o citoplasma, a zona pelúcida, por onde o espermatozoide ele vai atravessar, e o núcleo, né, que carrega toda a informação genética daquela célula ali. Lembrando
que o espermatozoide e o óvulo, ele carrega metade do seu DNA, né? Metade dos cromossomos, por conta da meiose, do fenômeno que a gente conhece, né, da meiose. E aqui, pessoal, a gente tem o quê? O espermatozoide, a gente vai ter, né, a cabeça, o acrossomo, o DNA, né, o colo, a peça intermediária que faz com que esse espermatozoide ele consiga alcançar o ovócito secundário. O espermatozoide, eles são células produzidas por indivíduos do sexo masculino e são muito menores que os óvulos. Sua estrutura permite o máximo de eficiência durante o deslocamento para encontrar o óvulo, utilizando uma cauda longa, né? Essa cauda longa ela ajuda. E já o óvulo são muito maiores que os espermatozoides e são células imóveis produzidas pelos indivíduos do sexo feminino dentro do óculo. Há uma reserva de nutrientes, né? Nesse caso, vitelo, que serve para o desenvolvimento do embrião caso haja fecundação com um espermatozoide. Mais à frente, pessoal, a gente vai ter uma aula sobre embriologia que vai mostrar todo esse processo da fecundação. E agora, pessoal, é aquele momento, tá? Que você, professor presencial, junto com nossos alunos, vão, né, mandar imagens para nós aqui, professores, desse momento que é um momento interativo, que é um reforço, pessoal, da nossa aula, realmente para ver se vocês conseguiram assimilar esses conceitos abordados sobre os dois tipos de reprodução, reprodução assexuada e sexuada. Já já eu volto aqui com vocês e aguardo, tá, professores, as imagens aí de vocês estudantes, alunos, fazendo, participando desse momento interativo. Até mais!